Dezembro de 1972. Em algum ponto do Oceano Pacífico, uma cápsula atinge a água com uma violência controlada, como se o próprio planeta estivesse tentando se lembrar de como receber aqueles que ousaram abandoná-lo. Dentro viajam 3 homens que acabaram de fazer algo que, com o tempo, se tornaria quase impossível de acreditar. Eles estiveram na Lua e voltaram. Bem, um deles é Eugene Cernan. Ele foi o último a deixar sua marca na superfície do nosso satélite natural. Esse momento não pareceu um fim, foi mais como uma pausa, uma retirada estratégica, como se a humanidade simplesmente tivesse decidido olhar para outro lado por um tempo. Mas esse tempo se prolongou. Os anos se passaram, depois as décadas. A tecnologia avançou, as telas ficaram mais nítidas, as comunicações mais instantâneas, os satélites mais sofisticados, e, no entanto, a Lua voltou a se afastar. Simbolicamente falando, ela se tornou um arquivo, uma foto borrada e uma fita granulada que até hoje é analisada. O homem realmente chegou lá algum dia? Foi tudo uma conspiração dos Estados Unidos para marcar supremacia na famosa e infame corrida espacial? De um jeito ou de outro, as missões tripuladas nunca voltaram. O espaço próximo ficou cheio de estações orbitais, de rotinas em gravidade zero e de experimentos controlados a algumas centenas de quilômetros da Terra. Tudo acontecia nesse limite seguro, nessa fronteira onde o planeta ainda podia estender a mão se algo desse errado. A exploração profunda ficou em pausa, como uma porta fechada que ninguém se atrevia a abrir novamente, até agora. Mas não vamos nos adiantar. Mais de 50 anos depois, a NASA volta a enviar humanos à Lua. Com que finalidade? Quem serão esses astronautas? Quais são os riscos da missão? Qual é o panorama atual com a China no que diz respeito à conquista do espaço? Para responder a essas e outras perguntas, vamos nos situar em 1º de abril de 2026, o dia em que a humanidade voltou à Lua. Anexado a este relatório, vamos deixar para vocês o relatório que fizemos sobre a chegada de 1969, para que possam comparar os contextos entre ambos os eventos. Se esse tema interessa a vocês, podem escrever a palavra Lua nos comentários. O retorno. 1º de abril de 2026. A plataforma 39B do Centro Espacial Kennedy voltou a ser ocupada, mas desta vez não como um monumento ao passado, e sim como um ponto de partida real, tangível, quase desconfortável em sua ambição. Durante anos, foi um lugar carregado de memórias, uma estrutura que parecia sustentar mais história do que futuro. No entanto, hoje, diante do céu aberto da Flórida, ergueu-se novamente uma máquina projetada para algo que, durante décadas, pareceu fora de alcance. Abandonar a órbita terrestre com seres humanos a bordo e seguir em direção à Lua. A missão Artemis II representa essa virada, mas atenção, não é um retorno imediato à superfície, nem a promessa de novas pegadas sobre o polo lunar. Há algo mais profundo em jogo, a decisão concreta de voltar a cruzar o limite. Como? Com um gesto claro. Como? Pessoas além desse limite invisível, onde já não existe a possibilidade de resgate imediato, nem a possibilidade de corrigir em tempo real. Esse lançamento reconfigura a visão moderna sobre a conquista do espaço e demonstra que esse impulso nunca desapareceu. Ele só ficou contido, acumulando-se em silêncio, esperando o momento em que as condições políticas, tecnológicas e até culturais voltassem a se alinhar. A missão Artemis II está planejada para durar cerca de 10 dias, mas esse número, em termos narrativos, é enganoso, porque cada um desses dias concentra décadas de desenvolvimento, de simulações e de erros corrigidos em terra, para evitar que se manifestem no vácuo. A nave Orion não viaja impulsionada de forma constante. Após o impulso inicial do SLS, ela entra em uma dinâmica onde a gravidade, tanto da Terra quanto da Lua, se torna uma ferramenta a mais, quase como um parceiro invisível. O conceito central é o de trajetória de retorno livre, uma ideia tão elegante quanto brutal em sua lógica. Se todos os sistemas falhassem após o impulso inicial, a nave ainda assim contornaria a Lua e retornaria à Terra sem necessidade de grandes correções. Não é uma medida de conforto, mas de sobrevivência. Uma forma de admitir que no espaço profundo não existem segundas chances e que cada decisão deve considerar o pior cenário possível,
como parte del diseño. Por sua vez, a nave não se dirige a qualquer ponto da Lua, mas faz um amplo desvio que a leva até mesmo além do lado oculto. Esse hemisfério que da Terra nunca se vê e que durante décadas foi sinônimo de mistério. Ali, nesse ponto onde a comunicação pode se tornar intermitente e a referência terrestre desaparece completamente, a missão alcançará um de seus momentos mais críticos e ao mesmo tempo mais simbólicos. Vocês acham que poderiam suportar essa pressão? Os poucos que conseguiram dizem que lá a paisagem é imensa e desoladora, mas Artemis II não é uma missão de contemplação, embora as imagens que gerar provavelmente fiquem gravadas na memória coletiva. É, antes de tudo, um teste. Cada sistema será observado, cada reação do corpo humano nesse ambiente será registrada, e cada manobra será analisada milimetricamente. Serão avaliados os sistemas de suporte à vida, a navegação no espaço profundo, a resistência dos materiais e a capacidade da tripulação de operar em um ambiente onde qualquer imprevisto adquire uma dimensão completamente diferente. E, no entanto, o momento mais violento não acontecerá na ida ou na distância absoluta, mas sim no retorno. Quando Orion se alinhar novamente com a Terra e iniciar sua reentrada, fará isso em velocidades que superam amplamente as de qualquer missão em órbita baixa, enfrentando temperaturas extremas que transformarão o escudo térmico na única barreira entre a vida e a desintegração. A pergunta é: quem são aqueles que vão vivenciar essa experiência tão extrema? Os 4 que estão voltando? Dentro da cápsula Orion viajam 4 pessoas com trajetórias, decisões e obsessões que os levaram até esse ponto exato, onde a história deixa de ser algo que se estuda e passa a ser algo que... Será que os manuais do futuro vão mencioná-los? Provavelmente. A missão Artemis II redefine quem são aqueles que ocupam esse lugar. Porque, ao contrário das missões do programa Apollo, essa tripulação não responde a uma única narrativa nacional, nem a um perfil homogêneo, mas sim a uma construção muito mais ampla, onde experiência, representatividade e cooperação internacional convivem em um mesmo espaço reduzido. O comandante Ray Wiseman chega a esse posto por uma acumulação de experiências que combinam o técnico com o humano. Ex-piloto de combate e astronauta com experiência na Estação Espacial Internacional, Wiseman representa esse tipo de liderança, que se constrói em ambientes reais, onde a pressão não é uma variável controlada. Seu papel é manter a coerência do grupo em um contexto onde cada decisão pode ter consequências irreversíveis. Ao seu lado, o piloto Victor Glover representa um tipo de marco que, longe de se apresentar como uma declaração, se integra de forma natural à missão. Sua presença é estrutural. Ele faz parte de uma geração que amplia quem pode ocupar esses espaços sem que isso exija explicação adicional. Glover já provou sua capacidade em órbita, mas essa missão o leva além de qualquer experiência anterior, para um território onde a referência deixa de ser a Terra próxima e passa a ser o vazio profundo. Christina Koch traz algo diferente. Seu recorde de permanência prolongada na Estação Espacial Internacional é uma evidência de resistência, adaptação e compreensão do ambiente espacial em níveis que vão além do técnico. Na Artemis II, sua presença também marca um ponto de virada. Ela será uma das primeiras mulheres a viajar tão longe da Terra, ampliando um limite que por muito tempo permaneceu implícito. O quarto integrante, o canadense Jeremy Hansen, traz uma dimensão que redefine o próprio sentido da missão. É a representação de uma colaboração internacional que se materializa na participação direta em um dos marcos mais importantes da exploração espacial contemporânea. Sua presença indica que esse retorno pertence a uma rede de interesses e capacidades que transcendem fronteiras. No entanto, além das diferenças, há algo que se mantém constante, algo que conecta essa tripulação com aqueles que, décadas atrás, também olharam para a Terra de uma distância impossível. Estamos falando da decisão de aceitar que há lugares aos quais a humanidade só pode acessar se alguém estiver disposto a correr o risco. Claro que parte de assumir esse risco tem a ver com a confiança que eles têm em sua equipe, em suas máquinas e, acima de tudo, em sua nave. A nave, ao contrário das naves do programa Apollo, onde cada componente parecia levado ao limite do possível,
com a tecnologia disponível. Orion é o resultado de décadas de aprendizado acumulado, de erros estudados em detalhes e de simulações que tentaram antecipar até mesmo o improvável. O módulo de tripulação funciona como um ecossistema fechado, um volume pressurizado onde a vida é sustentada. Que ali dentro haja ar, água que flui por gravidade e temperatura constante é resultado de sistemas que trabalham de maneira silenciosa e quase invisível para manter condições que na Terra são tidas como certas. Mas Orion não viaja sozinha. Acoplado a ela está o módulo de serviço fornecido pela Agência Espacial Europeia, que funciona como verdadeiro suporte energético e de propulsão da missão. É ali que são gerados a eletricidade, o controle térmico e o impulso necessário para ajustar a trajetória. Essa colaboração é a prova concreta de que o retorno à Lua está sendo construído a partir de uma rede de capacidades distribuídas que, em conjunto, tornam possível aquilo que, de forma isolada, seria muito mais complexo. Por tudo isso, os sistemas que sustentam a vida dentro da nave não admitem falhas prolongadas. Em um ambiente onde a exposição ao sol ou à sombra pode significar extremos impossíveis de suportar sem intervenção tecnológica, tudo funciona como uma corrente onde cada elo depende do anterior. A isso se soma um inimigo que não se vê, que não se ouve, mas que está sempre presente: a radiação. Fora do escudo protetor do campo magnético terrestre, a exposição a partículas solares e cósmicas se torna uma variável constante. Uma tempestade solar no momento errado não é um inconveniente menor, é uma ameaça real que pode comprometer tanto os sistemas eletrônicos quanto a saúde da tripulação. Não é um cenário provável em toda a missão, mas também não é improvável o suficiente para ser ignorado. No entanto, e como dissemos, o verdadeiro desafio da nave não é se afastar, mas sim voltar. Durante esses minutos, não há intervenção possível. Sempre que a humanidade se afasta da Terra, aceita que há um ponto sem rede de segurança. E Artemis II, mais do que qualquer outra missão nas últimas décadas, volta a cruzar esse ponto. Mas é preciso levar em conta algo mais. Enquanto a missão Artemis II avança como um processo meticuloso, quase clínico em sua execução, há outra narrativa que se desenvolve em paralelo, mais silenciosa em sua forma, mas igualmente determinante em suas consequências. Uma narrativa que não precisa de declarações grandiosas, porque é construída através de fatos, de avanços sustentados, de objetivos que são cumpridos sem necessidade de exposição constante. Estamos falando da sombra da China. A China entra em cena no espaço de forma progressiva, consolidando cada passo antes de avançar para o próximo. A Administração Espacial Nacional da China desenvolveu nas últimas décadas um programa que, longe de buscar impacto imediato, prioriza a continuidade, a acumulação de capacidades, a construção de uma infraestrutura que lhe permita operar de maneira autônoma, além da órbita terrestre. Suas missões robóticas à Lua, o lançamento de estações espaciais próprias e os anúncios concretos sobre planos de pouso tripulado na Lua configuram um cenário onde a exploração deixa de ser patrimônio de uma única potência. O que diferencia este momento do século XX não é a existência de competições, mas sim a sua natureza. Durante a Guerra Fria, a corrida espacial era impulsionada por uma lógica de demonstração. Quem chegava primeiro, quem realizava o feito mais impactante, quem conseguia transformar um marco tecnológico em uma vitória simbólica imediata. Hoje, por outro lado, a dinâmica é mais complexa, menos visível, mas mais profunda. Não se trata apenas de chegar, mas de permanecer, de estabelecer presença e de desenvolver capacidades sustentadas que permitam operar ao longo do tempo sem depender de impulsos isolados. Nesse contexto, a Lua adquire um valor diferente. Já é hora de parar de vê-la como um destino e começar a enxergá-la como uma plataforma. Sua localização, seus recursos potenciais e seu papel como ponto intermediário para missões mais ambiciosas a tornam um espaço estratégico, onde a presença prolongada pode redefinir o equilíbrio de poder no âmbito espacial. A existência da Artemis II se insere dentro dessa mesma lógica. Enviar novamente humanos para a Lua, validar sistemas para missões mais complexas e preparar o terreno para uma presença sustentada constitui uma forma de posicionamento bem clara. Assim, a Lua, esse território que durante décadas permaneceu em pausa,
está deixando de ser um espaço vazio para se tornar novamente um cenário ativo, onde diferentes visões, modelos e formas de entender a exploração começam a se sobrepor. Já não estamos diante de uma corrida no sentido clássico, mas sim há uma direção compartilhada que torna impossível ignorar a presença do outro. Nesse sentido, o que está acontecendo é o primeiro passo de um futuro que nos espera logo ali na esquina ou na volta do nosso satélite. Não será mais sobre a humanidade poder voltar, mas sim quanto tempo levará para ficar lá. O que vocês acham? A missão Artemis II será bem-sucedida? Isso confirma que estamos mais perto do que pensamos de dar um salto substancial rumo ao infinito e além? Estamos próximos de ter bases operacionais funcionais na Lua? Será que veremos isso se tornar realidade, como nas histórias e filmes de ficção que assistíamos quando crianças? O que o futuro nos reserva? Enquanto vocês pensam na resposta, vamos compartilhar o relatório que fizemos há alguns anos sobre a chegada do homem à Lua pela primeira vez. Nele, analisamos possíveis conspirações e curiosidades que provavelmente você não conhece. 10:09 começa a sequência de... Imediatamente depois que Copérnico descobriu o modelo atual do Sistema Solar, com a Terra como outro planeta e o Sol no centro dele, ele nos proporcionou uma nova maneira de ver a Lua. A primeira ideia moderna sobre a formação da Lua foi chamada de teoria da fissão, e foi apresentada por George Darwin, filho de Charles Darwin. Ele raciocinou que a Lua deve ter se separado do nosso planeta quando a Terra ainda era uma bola fundida em rápida rotação. Essa teoria permaneceu desde a década de 1880 até a era espacial. A teoria mais amplamente aceita era que a Lua se formou quando, há bilhões de anos, um corpo do tamanho de Marte colidiu com a Terra. Essa colisão fez com que a Terra recém-formada se transformasse novamente em uma bola de rocha derretida e expelisse matéria que ficaria em órbita. A maior parte desse material retornaria para a Terra, mas uma parte se juntaria pela ação da gravidade e formaria a Lua que temos hoje. Essa teoria foi concebida pela primeira vez em 1946 por Reginald Daly, da Universidade de Harvard. Outra teoria é que a Terra capturou a Lua depois que ela já havia se formado, mas geralmente esse tipo de interação gravitacional não costuma funcionar muito bem. Uma ideia que deriva da teoria do impacto é que a colisão poderia ter criado duas luas da Terra. O segundo objeto, menor, poderia ter sido instável e, por fim, teria colidido com o que conhecemos como o lado oculto da Lua, o que explicaria por que a superfície desse lado é tão diferente da face visível. De qualquer forma, o fato é que desde tempos imemoriais, o homem tem centrado sua atenção na Lua. Os poetas a usaram como fonte de inspiração, os pescadores a usaram para medir as marés e a culparam quando as redes voltavam vazias para o barco, e os cientistas sonharam em estudá-la mais de perto. Um sonho que finalmente começou a se realizar quando teve início a corrida espacial. Considera-se que o lançamento do satélite artificial soviético Sputnik, em outubro de 1957, deu início à corrida espacial. Chama-se Corrida Espacial, a competição pela conquista do espaço exterior que ocorreu entre os Estados Unidos e a União Soviética, e que se estendeu de 1957 até 1975. Isso representou um esforço realizado por ambos os países para colocar satélites artificiais em órbita, enviar seres vivos ao espaço, explorar outros planetas e, finalmente, chegar à superfície lunar. Ambos blocos se envolveram em uma competição para obter a hegemonia mundial e demonstrar as vantagens do sistema político e socioeconômico que defendiam. Esse período ficou conhecido como Guerra Fria porque, embora a acumulação de armas e tropas tenha sido massiva e as ameaças de agressão constantes, não houve confrontos diretos entre militares das duas potências. A competição entre os blocos capitalista e comunista se desenvolveu nos campos político, cultural, esportivo, científico e tecnológico. Nesse contexto, a corrida pela conquista do espaço, que foi desencadeada entre as duas potências, teve entre seus objetivos as atividades de espionagem, já que os satélites que orbitavam ao redor da Terra
podiam obter fotografias de instalações militares e industriais do inimigo. O Sputnik Preview era uma pequena esfera de 58 centímetros de diâmetro e 83 quilos de peso e possuía 4 antenas finas. Ficou em funcionamento por 3 meses e, durante esse período, percorreu a órbita terrestre 1.400 vezes. Em 3 de novembro de 1957, a cadela Laika foi o primeiro ser vivo a orbitar a Terra a bordo do Sputnik 2. Vendo a vantagem que os russos tinham, em 1º de outubro de 1958, o presidente dos Estados Unidos, Eisenhower, fundou a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, a NASA, para desenvolver um programa espacial voltado para a pesquisa científica. E em dezembro desse mesmo ano colocaram em órbita o SCORE, o primeiro satélite de comunicações. Em 12 de abril de 1961, o cosmonauta soviético Yuri Gagarin voou durante 1 hora e 48 minutos ao redor da Terra. Gagarin foi o primeiro ser humano a ver o planeta do espaço exterior, mais um ponto para os soviéticos. Às 9 horas e 7 minutos no horário de Moscou, ouvi um assobio e um rugido cada vez mais forte. Senti quando a gigantesca nave espacial se desprendeu da plataforma de lançamento. Em 14 de dezembro de 1962, a nave americana Mariner 2 foi a primeira a sobrevoar Vênus com sucesso. Transmitiu dados sobre a temperatura da superfície e a densidade do ar desse planeta. Jogo empatado. Em 16 de junho de 1963, os soviéticos conseguiram enviar ao espaço Valentina Tereshkova, a primeira cosmonauta mulher, que completou 48 órbitas ao redor da Terra durante os 3 dias em que permaneceu no espaço. Os russos pareciam estar sempre um passo à frente. No entanto, essa situação se inverteu e foram os americanos que acabaram conquistando a maior das vitórias, graças a um projeto que fez toda a situação tomar um rumo inesperado. Um projeto chamado Programa Apollo. O Programa Apollo durou cerca de 10 anos, durante os quais a NASA gastou, segundo suas próprias estimativas, 23,9 bilhões de dólares. De acordo com os cálculos atuais, esse valor representaria hoje bem mais de 100 bilhões da moeda americana. Na época da corrida armamentista, o pouso tripulado na Lua era uma das principais tarefas da NASA, cujos gastos totais correspondiam a cerca de 4% do orçamento do governo dos Estados Unidos. Em comparação, atualmente a NASA gasta apenas 0,5% do orçamento. Em 27 de janeiro de 1967, pouco antes de realizar o primeiro voo tripulado, a tragédia atingiu a NASA. Durante um teste dos sistemas do módulo de comando da Apollo, houve um incêndio brutal dentro dele que tirou, antes que pudesse ser feita qualquer tentativa de resgate, a vida de 3 astronautas. O LG. A NASA, após esse acidente, instituiu um programa de recompensas para melhorar a segurança das missões, o Prêmio Snoopy. Em outubro de 1968, o Apollo 7 já estava pronto para ser lançado e colocar astronautas em órbita terrestre. Tanto o foguete lançador Saturno V quanto os 2 módulos haviam sido testados em novembro de 1967 na missão Apollo 4, que não foi tripulada. Em dezembro de 1968, a missão Apollo 8 estava pronta para enviar astronautas a uma órbita ao redor da Lua, missão que foi realizada entre 21 e 27 de dezembro. O 9º voo do programa Apollo, lançado em 3 de março de 1969, foi o Apollo 9 encarregado de testar o módulo lunar.
foi a terceira missão tripulada do programa Apollo, cujos integrantes utilizaram o módulo que deveria levar os astronautas. A órbita da Lua, missão que se concretizou em uma duração de minutos, destinada a testar o traje espacial, missão Apollo lançada e... en el descenso a la Luna. astronautas em órbita terrestre. Esses equipamentos autônomos, capazes de resistir a temperaturas da ordem de menos 50 graus Celsius a mais de 130 graus Celsius, deveriam, além disso, proteger os astronautas do impacto de micrometeoritos, garantir as comunicações e fornecer suporte vital por 3 horas. O voo ameriçou no dia 13 de março, após orbitar nosso planeta 151 vezes e depois de 241 horas de voo. O 10º voo do programa Apollo, denominado oficialmente como A505, foi uma combinação dos 2 anteriores, já que pela primeira vez o módulo lunar LM foi colocado em uma órbita próxima à Lua, e foram realizadas lá as manobras necessárias que já haviam sido feitas em órbita ao redor da Terra. Aproximadamente um mês depois, em 16 de julho de 1969, a missão Apollo 11 foi enviada ao espaço, chegando à superfície da Lua em 20 de julho, tripulada por Neil Armstrong, Edwin Buzz Aldrin e Michael Collins, fez história ao finalmente colocar 2 homens na superfície lunar. A forma como Armstrong, Aldrin e Collins foram selecionados para a missão foi resultado de um complexo sistema de equipes alternadas. E quais foram os motivos? Foi Armstrong e não Aldrin quem saiu primeiro na missão Apollo? Lua 20. Armstrong, Edwin e pisou o solo lunar. Depende de quem conta a história. Durante o programa Apollo, a seleção da tripulação de cada missão ficou a cargo de Dick Slayton, um dos astronautas do programa. Mercury, predecessor do Apollo, que criou um sistema de rodízio no qual cada tripulação tinha uma de reserva, que se tornaria titular 3 missões depois. A sorte e as rotações entre 20 e 9 astronautas treinados para o programa Apollo colocaram, em janeiro de 1969, Armstrong, Aldrin e Collins na missão destinada a descer na Lua. Podemos dizer que os planetas se alinharam para eles. Aldrin sempre lamentou ser o segundo, mas esclareceu que tudo se tratou de uma questão de protocolos associados às hierarquias. A NASA foi mais contundente em sua resposta. Armstrong foi escolhido para pisar na Lua porque a porta para descer do módulo estava do lado dele. Roupa de banho teve pouco ou nada a ver com isso. A equipe partiu para o espaço em 16 de julho de 1969 em um foguete Saturno V do Centro Kennedy, no sul da Flórida. E 3 dias depois, a cápsula Columbia entrou em órbita lunar, com o controle sob responsabilidade de Collins. Os astronautas da Apollo 11 não levaram nem 1 litro de água com eles. Isso significava peso na nave. A água que consumiam a bordo era um subproduto proveniente das pilhas de combustível nas quais a eletricidade era gerada pela reação do hidrogênio e oxigênio que eles realmente transportavam. Assim, eles tinham um líquido vital. Para economizar peso e facilitar o transporte, a comida era desidratada e embalada a vácuo ou cortada em porções que pudessem ser consumidas em uma colherada. Os especialistas da NASA analisaram cada um dos componentes das refeições para determinar seu valor calórico exato, o valor nutritivo, utilizando as informações obtidas na elaboração de um cardápio balanceado. As informações também forneciam uma base para calcular a absorção de nutrientes de cada homem diariamente e ao longo de toda a missão. Todos os pratos eram embalados em sacos plásticos que tinham um bico onde se encaixava o tubo de uma pistola dispensadora de água fria ou quente, de acordo com a preferência do astronauta. Ao terminar, o saco tinha colado do lado de fora comprimidos germicidas que deveriam ser colocados dentro quando a refeição fosse finalizada. O saco era enrolado e depois depositado dentro de um compartimento especial para resíduos. A licença que os astronautas se deram foi levar doces para o espaço. Especificamente, eles levaram 15 chicletes, 6 chocolates de 4 quadradinhos e também 6 brownies. Os resíduos humanos
eram coletados no espaço usando diferentes sacos. Para urinar, os astronautas usavam um objeto parecido com uma camisinha conectada a um saco por meio de uma pequena mangueira. Para defecar, eles usavam um saco plástico que era colado com fita adesiva nas nádegas para capturar as fezes. Depois disso, o astronauta precisava selar o saco e amassá-lo para misturar um bactericida líquido com o conteúdo a fim de estabilizar as fezes. Finalmente, para se limpar, os astronautas passavam pelo corpo toalhas úmidas, semelhantes às que são usadas para bebês. Depois de 4 dias nessas condições, o objetivo começou a ficar cada vez mais claro. Mas antes de chegar à Lua, a missão Apollo 11 quase fracassou. Acreditava-se que os astronautas da Apollo 11 tinham 90% de chance de voltar sãos para a Terra, mas apenas 50% de chance de pousar na primeira tentativa. À medida que Armstrong e Edwin Buzz Aldrin começaram a percorrer os 15 quilômetros para a descida à Lua, as chances de não conseguirem começaram a aumentar. Segundo Armstrong, os 13 minutos antes de tocar a superfície lunar foram uma enxurrada de incertezas. Embora cerca de 400 mil pessoas estivessem envolvidas no projeto Apollo da NASA, apenas uma equipe reduzida de 20 a 30 pessoas estava no centro de controle no momento histórico. Um dos dados mais surpreendentes sobre essa equipe seleta é que a idade média dos controladores de voo era de 27 anos. Enquanto a adrenalina aumentava na Terra, a cerca de 400 mil quilômetros de distância, o clima era tranquilo. O módulo lunar, ou Águia, com Armstrong e Aldrin a bordo, já havia se desacoplado do módulo de comando, ou Columbia, pilotado por Michael Collins, que permaneceu orbitando a Lua. Na preparação e durante a descida final, Armstrong brincou dizendo que ouvia um ruído nos fones parecido com vento entre árvores. Mas assim que Aldrin deu a ordem para ativar o P-63, o programa que controlaria os momentos exatos em que os motores seriam ligados e por quanto tempo, os problemas começaram a aparecer. O problema estava na chamada antena de alto ganho, o link de rádio que permitia ao centro de controle falar com Armstrong e Aldrin, assim como receber dados dos sistemas do módulo lunar. Sem essa telemetria, eles não poderiam pousar na Lua. A equipe de telecomunicações então decidiu mudar a orientação da Águia para assim melhorar o sinal da antena com a Terra. Enquanto isso, os controladores transmitiam as informações para Collins, que repassava para Armstrong e Aldrin. Apesar do caos e das informações fragmentadas, os astronautas receberam a ordem de ligar o motor e começar a descida em direção à superfície lunar. Os problemas de comunicação foram resolvidos, mas para o guia de voo Steve Bales, os contratempos estavam apenas começando. Armstrong percebeu que estavam indo rápido demais. Eles corriam o risco de ultrapassar a área de pouso estabelecida. Bales finalmente disse: "Acho que vamos conseguir." Assim que a velocidade se manteve dentro do limite de segurança, outro problema apareceu. Para pousar na Lua, a tripulação dependia quase totalmente do computador de bordo. Na verdade, aquela tela rudimentar só podia mostrar uma série de números para fornecer informações e ajudar a identificar problemas. Quando faltavam apenas 5 minutos para o pouso na Lua, um código apareceu na tela. 1202. Ou como Neil Armstrong leu na época, 1202. O código 1202 queria dizer que o computador estava sobrecarregado de tarefas. No controle da missão, ninguém entendeu o que estava acontecendo. O computador estava prestes a falhar? Eles teriam que abortar a aterrissagem? As vidas de Armstrong e Aldrin estavam em perigo? A máquina havia sido programada de tal forma que, em caso de sobrecarga, ela passava a priorizar as tarefas críticas para a missão, como manter o módulo voando na velocidade e direção corretas. Parte da equipe na Terra passou a assumir as tarefas que o computador já não conseguia mais processar. Mas antes de aterrissar, ainda faltava superar 2 grandes obstáculos. O primeiro foi o local. O computador estava guiando automaticamente a Águia para a zona de alunissagem. Quando Armstrong conseguiu ver pela janela, o que ele viu não foi nada bom. A nave estava se dirigindo ao Mar da Tranquilidade, o ponto escolhido.
mas sobre a cratera oeste havia um buraco gigante de cerca de 30 metros de diâmetro com rochas do tamanho de carros. Armstrong então decidiu assumir o controle manual. Sua decisão teve uma consequência inesperada. A nave começou a queimar combustível muito mais rápido do que o esperado. Então, do controle da missão, o controlador de voo, Bob Carlton, informou que restavam 120 segundos de combustível. E depois disse 60 segundos, e ainda não estavam nem perto da superfície. Então, entre os números que iam sendo lidos, Aldrin afirmou: "Estamos levantando um pouco de poeira." Armstrong já tinha perdido a visibilidade quando do controle veio um novo ultimato por causa do combustível. 30 segundos. Se passaram mais 12 segundos... "Luz de contato", disse Aldrin, referindo-se à luz azul no painel que indicava que eles estavam a 1 metro da superfície lunar e que deveriam desligar o motor. O módulo lunar pousou no Mar da Tranquilidade, em 20 de julho de 1969, às 20 horas 17 minutos, 39 segundos UT. Armstrong então disse: "Houston, aqui é a base Tranquilidade. A Águia pousou." 30 segundos, luz de contato acesa. Certo, parando. Copiamos, Águia. Base Tranquilidade aqui. A Águia pousou. A frase não fazia parte de um plano. Ele a inventou a caminho do espaço. E, claro, acabou se tornando icônica. A frase em questão de que estou falando é: "Um pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humanidade." Foi exatamente isso que Armstrong disse ao pisar na Lua. Além da bandeira norte-americana, os astronautas deixaram centenas de objetos na Lua. Entre eles, uma placa comemorativa na qual se podia ler: "Aqui, homens do planeta Terra puseram o pé na Lua pela primeira vez em julho de 1969. Viemos em missão de paz representando toda a humanidade." Armstrong e Aldrin permaneceram 22 horas na Lua, das quais passaram exatamente 2 horas e 36 minutos na superfície, explorando-a com seus equipamentos. Durante a missão, os astronautas coletaram aproximadamente 22 quilos de amostras de minerais lunares para analisar na Terra a composição do nosso satélite natural. Um dos objetivos científicos da missão Apollo foi aprender mais sobre a estrutura do satélite e seus movimentos ao redor da Terra. Armstrong e Aldrin deixaram lá também alguns dispositivos científicos para um programa denominado Sísmica Passiva e Sísmica Lunar de Perfis, destinados a detectar movimentos tectônicos nas placas que compõem esse corpo celeste. Graças a isso, em 2011 foram captados os sinais de um sismo que ocorreu a mais de 1.500 quilômetros de profundidade, quase no centro da Lua. Armstrong e Aldrin também colocaram uma série de retrorefletores, espelhos que refletem sinais de raios laser enviados da Terra para calcular assim a distância entre os dois corpos. Por outro lado, eles puderam ter acesso ao pó lunar, que descreveram misteriosamente como tendo cheiro de pólvora. Tanto os tripulantes da Apollo 11 quanto os que vieram depois, muitos acreditam que desde que Neil Armstrong deixou sua famosa pegada sobre o regolito lunar, não voltamos ao nosso satélite natural. No entanto, ao todo foram 6 as missões que voltaram à Lua e um total de 12 astronautas que pisaram sua superfície. Ainda assim, ainda há quem diga e acredite que nada disso foi real, que de Armstrong em diante tudo não passou de uma grande farsa. Bill Kaysing, ex-combatente da Segunda Guerra Mundial e formado em literatura, começou no início dos anos 70 uma cruzada contra a NASA e as missões Apollo. Seus livros, pouco divulgados até então, falavam das falsidades do governo norte-americano e de suas manipulações. Enfático e incansável, percorreu todos os meios de comunicação possíveis, divulgando suas certezas. Aqueles que lhe davam espaço o apresentavam como um ex-funcionário da empresa que fabricou os motores que impulsionavam os foguetes do projeto Apollo. O que não mencionavam era que seu trabalho era na divulgação, sem relação com a fabricação, e que ele saiu da empresa em 1963. Kaysing transmitia em cada entrevista uma imagem segura e serena,
e na década de 1990 processou por difamação Jim Lovell, o piloto da NASA da Apollo 13 que imortalizou a frase "Houston, temos um problema". Lovell teria chamado ele de maluco. Em 2002, outro negador da chegada à Lua, o documentarista Bart Severell, abordou Buzz Aldrin na saída de um hotel para chamá-lo de mentiroso. Ele não se saiu bem desse episódio. Severell disse a Aldrin que o Apollo 11 foi uma farsa. Aldrin parece irritado e inquieto, mas ainda no controle de si mesmo. O documentarista continua insistindo até que Aldrin não aguenta mais. Com firmeza, ele desfere um rápido cruzado de direita que acerta o queixo de Severell, que fica cambaleando vendo estrelas. Você é quem disse que andou na Lua, mas não andou. É o sujo falando do mal lavado, se você algum dia pensou em dizer que eu me apresentei de forma falsa? Você é um covarde, um mentiroso e um ladrão. Um mentiroso e um ladrão. Casey e Severell são dois dos rostos mais visíveis de uma grande quantidade de pessoas que veem uma fraude em toda essa história. Os dois fizeram dessa cruzada uma questão de vida. Neles parece haver uma convicção mais próxima do religioso do que do racional. Aqueles que dizem que tudo não passou de uma armação, de um engano fenomenal, da maior fraude da história. Eles acreditam que a NASA filmou aquelas cenas que foram vistas na noite de 20 de julho de 1969, nas instalações da enigmática Área 51. O diretor desse filme, afirmam os conspiracionistas, teria sido Stanley Kubrick. A associação é imediata. Kubrick tinha dirigido 2001, uma odisseia no espaço no ano anterior. Os negacionistas dizem que as imagens filmadas de baixa qualidade não foram resultado das limitações tecnológicas da época. Eles atribuem o granulado das cenas e a confusão a uma atitude deliberada do governo para que as inconsistências passassem despercebidas. Depois, é claro, tem a questão das sombras. Kaysen e todos que o seguiram dizem que as sombras nas fotos mostram que havia uma dupla fonte de luz, quando na Lua só existe a do Sol. Os especialistas explicam que isso aconteceu porque eram panorâmicas de 180 graus, o que fazia com que as sombras ficassem deformadas. Outros ainda acrescentam que a cápsula na qual chegaram à superfície lunar tinha seus próprios refletores. A mais difundida dessas supostas provas é a da bandeira tremulando, algo impossível na ausência de gravidade. Mas se você olhar bem, pode perceber que a bandeira, para ficar estendida, também tinha um mastro horizontal na parte superior. O efeito de ondulação acontece por causa dessa rigidez, combinada com as rugas que ficaram na bandeira, que não foi totalmente estendida. Outro argumento é o das marcas na superfície. Eles afirmam que as pegadas dos astronautas não poderiam ter deixado marcas e que a alunissagem deveria ter provocado uma cratera. Nem uma coisa nem outra. Ambas são possíveis devido ao deslocamento do pó lunar. A força da aterrissagem é reduzida pela falta de gravidade, por isso só levanta aquele pó abundante. Além de todas as explicações científicas, é importante esclarecer que tanto a União Soviética quanto a China, as potências mais interessadas no fracasso da missão dos norte-americanos, aceitaram o feito. Eles não puderam negar, apesar de seus interesses. Cerca de 650 milhões de pessoas em todo o mundo acompanharam pela televisão a chegada do homem à Lua. Esse homem tinha o rosto de Neil Armstrong e personificou o sonho de uma época. Ao lado dele, seus companheiros da missão da Apollo 11, Buzz Aldrin e Michael Collins, não alcançaram a mesma fama. Os três foram recebidos em Cabo Canaveral com todas as honras, condecorados com a Medalha Presidencial da Liberdade e retornaram às suas cidades natais como heróis. Armstrong deixou a NASA em 1971 e deu aulas no Departamento de Engenharia Espacial da Universidade de Cincinnati, além de participar das comissões que investigaram os acidentes da Apollo 13 e do ônibus espacial Challenger. Ele teve uma longa carreira no setor privado e se beneficiou dos direitos autorais sobre seu nome, sua imagem e a famosa frase de seu primeiro passo na Lua. Faleceu aos 82 anos em 2012. Aldrin também deixou a NASA em 1971 para ser comandante da Escola de Pilotos de Teste da Força Aérea. Após a morte de seu pai em 1974,
Passou por um período de depressão, alcoolismo e uma tentativa fracassada de vender carros usados. Depois de recuperar a saúde, sua carreira no setor privado incluiu a promoção de projetos aeroespaciais e participações em cerca de 20 filmes e programas de televisão. De acordo com suas redes sociais, Aldrin leva uma vida intensa. Collins saiu da NASA em 1970, trabalhou no Departamento de Estado, foi diretor do Museu Nacional do Ar e Espaço e, após 5 anos como vice-presidente da empresa LTV Aerospace, abriu sua própria consultoria aeroespacial. Morreu em 2021 de câncer. A fortuna do único dos tripulantes da Apollo 11 que não pisou na Lua é estimada em cerca de 100 milhões de dólares, muito acima do que acumularam seus companheiros de viagem. Na Argentina, o dia 20 de julho é comemorado como o Dia do Amigo, uma data intimamente ligada ao pouso na Lua. Segundo se sabe, quando um tal Henrique Ernesto Febraro ouviu que o pouso do módulo era um gesto de amizade, da humanidade para o universo, ele teve a ideia de que esse dia poderia ser o Dia do Amigo, e por isso se propôs a realizar uma nobre façanha. Do seu consultório em Lomas de Zamora, em Buenos Aires, ele enviou 1000 cartas para mais de 100 países e recebeu cerca de 700 respostas. Sua ideia acabou sendo patenteada no Registro de Propriedade Intelectual em 1972 e depois ele a doou para o Rotary Club, do qual era membro. Uma década depois de Neil Armstrong pisar a Lua durante o governo militar, o governo da província de Buenos Aires oficializou o Dia do Amigo por meio do Decreto 23.579. A corrida espacial enfraqueceu no início da década de 1970, já que, em 1972, os Estados Unidos e a União Soviética iniciaram um projeto conjunto, o Apollo-Soyuz, o qual, em 1975, conseguiu o acoplamento no espaço de uma nave americana e uma soviética. A corrida espacial deixou algumas consequências e seu legado pode ser visto até os dias de hoje. Graças à corrida espacial, foi possível colocar em órbita satélites artificiais que permitiram melhorar as comunicações, realizar verificações científicas e fazer previsões meteorológicas. Também impulsionou, por exemplo, o aproveitamento da energia solar, o uso de tecidos térmicos e filtros solares, a elaboração de alimentos desidratados e a fabricação de robôs. Os milhões de rublos que foram destinados à corrida espacial geraram um esgotamento econômico na União Soviética. Nesse sentido, a corrida espacial contribuiu para definir o resultado da Guerra Fria a favor dos Estados Unidos, que anunciou sua intenção de voltar à Lua nos próximos anos com a missão Artemis, que colocará a primeira mulher na superfície do nosso satélite natural. Embora a frase de Neil Armstrong ao pisar na Lua o tenha tornado famoso, não foi menos importante a frase pronunciada pelo segundo homem a pisar no satélite. Bela vista, disse Aldrin depois de deixar sua pegada na superfície, mas acrescentou de forma sombria, magnífica desolação. Encerramos o vídeo de hoje e esperamos que tenham gostado do breve resumo sobre a primeira vez que o homem pisou na Lua. Tentamos abordar tudo para vocês, como foi a corrida espacial. Por que essas pessoas foram selecionadas e não outras? Porque justamente Armstrong foi quem pisou a superfície e não seus companheiros. E bom, tudo isso que contamos hoje. Se vocês gostaram, por favor, deixem seu like aqui embaixo e se inscrevam se ainda não fizeram isso. E também convido vocês a deixar algum comentário recomendando possíveis temas para este canal. Antes de irem, não esqueçam de baixar o Brave. O link direto está aí para baixarem pelo meu link personalizado. Isso me ajuda muito se vocês fizerem isso por esse link e, além disso, vão poder obter muitos benefícios usando esse navegador. Então, deixo aí para vocês. Vou deixar 2 vídeos recomendados para vocês maratonarem enquanto me despeço. LDAK